Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Cristo, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus, capítulo 9, versículo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Hoje vamos dar início a uma nova série de mensagens. Vamos falar sobre os discípulos de Jesus, os 12 que mudaram o mundo. Diga assim, os 12 que mudaram o mundo. Glória a Deus. Vamos caminhar um pouquinho pela biografia de alguns discípulos e aprender lições importantes, princípios valiosos para a nossa fé. Vamos começar estudando sobre Mateus, amém? Discípulo chamado Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 9. Quem achou, diga eu vou para o céu. Mateus capítulo 9, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Vamos lá de novo? Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Assim foi o chamado de Mateus. Simples, objetivo, claro, e ele respondeu de maneira imediata à vontade do Senhor Jesus, ao chamado do Senhor Jesus. Meus irmãos, o nome original de Mateus era Levi. Alguns historiadores e comentaristas bíblicos vão dizer que é bem provável que ele era da tribo de Levi, em que pese a Bíblia não nos dá respaldo para abraçar essa ideia, é uma informação importante, haja vista que ele era um judeu. Levi, ele era um cobrador de impostos. O texto bíblico vai dizer, ali nos evangelhos sinóticos, tanto em Marcos quanto em Lucas, que ele era um publicano. Essa palavra publicano vem do latim publicanus, que nada mais é do que um funcionário público. Levi, enquanto judeu, era um funcionário do Império Romano. E qual era a atividade dele? Ele era responsável por cobrar impostos dos seus conterrâneos. É importante lembrar que, nesse tempo, o Império Romano exercia governo sobre Jerusalém, sobre os judeus. E muitos judeus decaíram da fé em Deus, abriram mão de serem herdeiros das promessas que Deus havia feito para aquele povo e passaram a trabalhar para o Império Romano. E Levi, Mateus, foi um desses homens. Eles passaram a trabalhar para o Império Romano. E ao que tudo indica, foi Jesus que mudou o nome de Levi para Mateus. Jesus, ele muda o nome de Levi para Mateus em celebração ao chamado de Mateus, em celebração à nova vida que Mateus, a partir de agora, iria experimentar. E o que significa Mateus? Mateus significa o dom de Deus. Diga assim, o dom de Deus. E é interessante, irmãos, a gente pensar que quando Jesus ele muda o nome de Mateus, ele está revelando o seu novo destino. De cobrador para aquele que entrega. De cobrador para aquele que dá, de cobrador para aquele que oferece algo. E o que Mateus agora estava oferecendo, entregando? O dom de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus, salvação. Quando Jesus ele muda o nome de Levi para Mateus, Jesus está apontando este homem para o seu destino profético, apontando este homem para o futuro que Jesus tinha para ele. Então, Mateus significa o dom de Deus. E importa a gente pensar, irmãos, que a graça de Deus não apenas nos resgata, a graça de Deus redefine as nossas vidas.
A graça de Deus não apenas tem o poder de nos salvar, a graça de Deus redefine, redireciona nossas vidas, e é exatamente isso que Jesus ele está fazendo com Mateus. De cobrador para alguém que oferece, de cobrador para alguém que entrega, de cobrador de alguém que estende uma dádiva celestial. Agora, vamos pensar um pouquinho. Mateus, ele era um publicano. No mundo romano, publicano era um termo utilizado para designar os cobradores de impostos, especialmente os que trabalhavam por contrato para o Império Romano. Em Israel, os publicanos, eles eram judeus contratados por Roma para cobrar impostos dos seus próprios irmãos judeus. E esses impostos incluíam imposto de renda, tributos sobre agricultura, taxas alfandegárias, imposto sobre mercadoria, taxas de circulação, taxas de transporte. E os publicanos, normalmente, o que eles faziam? E isso despertava muita ira, muito ódio por parte da comunidade judaica. Os publicanos, eles pagavam antecipadamente os impostos devidos para o Império Romano, e eles recebiam uma autorização para cobrar do povo. Então é como se eles tivessem uma carta que dessem a eles autoridade para cobrar impostos do povo. E o que eles faziam? Diante desse direito que eles tinham adquirido de cobrar impostos, eles incluíam ainda mais valores, mais taxas. Os judeus odiavam os publicanos, porque eles eram injustos. Eles cobravam viúvas, pessoas destituídas financeiramente. Os judeus, os publicanos, eles eram pessoas mal vistas na sociedade daquele tempo. Eles eram ricos em virtude da exploração do povo, em virtude dessa colheita de impostos injustos que eles praticavam. Como que era visto os publicanos aos olhos da comunidade judaica? Primeira coisa, eles eram considerados traidores nacionais, porque eles colaboraram com Roma. Eles eram considerados também impuros religiosos. Por quê? Um judeu que se relacionava com um gentio, e o Império Romano era composto de pessoas gentias, pessoas que não faziam parte da comunidade de Israel, quem se relacionava com os gentios era considerado religiosamente impuro. E por essa razão, só para você ter ideia, os publicanos que eram judeus, eles não poderiam entrar nas sinagogas para adorar a Deus. Eles eram afastados do templo, eram afastados da sinagoga, porque eram considerados impuros religiosos. E essa impureza também religiosa estava ligada à forma como eles obtinham o dinheiro. Os recursos que sustentavam eles. Era um dinheiro ilícito, era um dinheiro que vinha através de suborno, era dinheiro que vinha através de vantagens ilícitas tiradas do povo. Eles eram considerados ladrões oficiais e excluídos da sociedade. Para você ter ideia, os publicanos eram colocados na mesma categoria das prostitutas e dos pecadores mais vis que tinha naquele tempo. Eu fui estudar essa semana o Talmud. E o Talmud, o que é o Talmud? São escritos judaicos onde consta comentários acerca da interpretação da Torá, da lei de Moisés. Lá fala das tradições dos judeus, jurisprudências, formas de resolver conflitos na comunidade de Israel. E no Talmud fala algo interessante. Se um judeu tivesse uma causa na justiça e a única testemunha dele fosse um publicano, ele não poderia levar essa pessoa para ser sua testemunha. Por quê? Porque o publicano, ele era moralmente desacreditado. Aquilo que o publicano falava não poderia ser levado em consideração. A comunidade judaica não levava em consideração as palavras de um publicano. Ou seja, se a gente for trazer um pouquinho para o nosso contexto, Mateus ele era uma pessoa cancelada.
Sim ou não? Ele era cancelado. Mateus, ele era uma pessoa totalmente desprezível para a comunidade judaica. E aí eu fico pensando, irmãos, por que Jesus foi escolher logo Mateus para ser um discípulo? Por que Jesus foi escolher logo um publicano? Sabe o que Deus falou no meu coração? Essa escolha representa o escândalo da graça de Deus. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: ele estava dizendo para toda a comunidade judaica, para as prostitutas, os leprosos, para os gentios, para o Império Romano, ele estava dizendo para todo mundo, ao escolher Mateus, que não existe um pecado tão grande que não pode ser alcançado pela graça de Deus. Não existe alguém que esteja tão distante de Deus que não possa ser alcançado pela sua graça. A escolha de Mateus, o chamado de Mateus, se tornou o símbolo vivo da misericórdia do Senhor. Um homem desprezível, um homem cancelado, um homem odiado, um homem que era um ladrão oficial. Porque ele tinha autoridade para colher impostos, mas ele não somente colhia impostos, ele usurpava as pessoas. Ele cobrava injustamente valores excessivos da comunidade judaica. E esse é o primeiro ponto, irmãos. A escolha de Mateus representa o escândalo da graça do Senhor e o poder do alcance do Evangelho. E eu fico pensando, irmãos, a história de Mateus é a minha história, é a sua história. Porque onde você estava, onde nós estávamos quando fomos alcançados pela graça do Senhor? Eu não sei você, mas quando eu fui alcançado pelo Senhor Jesus, eu estava nas drogas, eu estava na prostituição, eu estava muito distante do propósito eterno de Deus. Mas não existe, irmãos, um pecado tão grande, não existe uma pessoa que seja tão pecador que não possa ser alcançado pela graça maravilhosa do nosso Deus. Cada um tem uma história, cada um tem uma experiência de algo poderoso que aconteceu em sua conversão. Agora, algo que me chama a atenção também. Por que Jesus ele escolhe Mateus? Mateus ele tinha uma disposição rara. Diga assim, Mateus tinha uma disposição rara. Mateus 9:9, esse versículo que lemos, olha o que está escrito. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Irmãos, quando Jesus chamou Mateus, imediatamente ele se levantou e passou a segui-lo. Ele abandonou o seu posto, o lucro e a segurança das riquezas. Quando nós lemos o Evangelho sinótico de Lucas, no capítulo 5, versículo 28, lá vai dizer que Mateus, deixando tudo para trás, o seguiu. Isso me chama a atenção, irmão, sabe por quê? Mateus não tinha problema financeiro. Mateus não estava enfrentando uma enfermidade. Mateus não era um endemoniado como o gadareno. Não era um miserável como o cego Bartimeu. Ele não estava enfrentando nenhuma crise em suas emoções. Ele não estava enfrentando nenhum problema familiar, pelo menos a Bíblia não registra isso. Mas Mateus sabia de algo. Ele precisava de salvação. Sabe qual é o problema, irmãos? O maior problema não é a dor que enfrentamos, mas é o conforto que nos impede de perceber a nossa miséria espiritual. Porque muitas vezes, em meio ao conforto, em meio à prosperidade, em meio àquele ambiente onde tudo está fluindo bem, é nesses momentos que nós podemos nos esquecer que somos dependentes da graça do Senhor. Mateus, mesmo sem enfrentar nenhum problema circunstancial, que poderia ser apontado como aquilo que fez com que ele se entregasse a Jesus, mesmo sem enfrentar nenhum desses problemas, Mateus não se tornou insensível para uma necessidade. Ele precisava de salvação. Ele tinha dinheiro, ele tinha luxo,
ele tinha uma posição diante dos romanos. Mateus não estava enfrentando nenhuma crise existencial. Ele não estava enfrentando nenhum problema que poderia ser apontado para ele. Mas isso não o tornou insensível. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. O período que mais nós somos provados não é no tempo da dor, é no tempo da bonança. Não é quando as coisas estão indo mal, mas é quando nós estamos no tempo da fartura. É nesse tempo que o Senhor mais nos prova. Porque é fácil, no tempo da dificuldade, a gente querer acertar com Deus, a gente querer mudar a rota, a gente querer fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque você quer se livrar daquele problema. Tudo aquilo que o Senhor te pedir para fazer, você faz no tempo da angústia, no tempo da dor. O problema é o tempo da prosperidade, da bonança. É o tempo quando você está colhendo, quando você está avançando. É nesse tempo que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes o conforto, às vezes o dinheiro, às vezes a prosperidade material, às vezes é quando tudo está indo bem que nós nos tornamos insensíveis para o propósito de Deus. Nos tornamos insensíveis para a vontade de Deus. Mateus, ele não tinha nenhum problema. Mateus, ele entendeu sem ver os milagres. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Mateus, ele não pediu provas, ele não pediu explicações, ele não pediu garantias para Jesus. Ele simplesmente se levantou e seguiu. Nós estamos diante de um personagem bíblico, de um discípulo de Jesus que tinha maturidade espiritual. Diga, maturidade espiritual. Agora observe uma coisa, a maturidade espiritual nem sempre faz barulho. Maturidade espiritual não está ligada a barulho. A maturidade espiritual muitas vezes se manifesta com um se levantar e seguir. A maturidade espiritual se revela muitas vezes na obediência. Não é no barulho. Mateus, ele nos ensina isso. A fé madura não é barulhenta. Ela vai se revelar em um simples levantar de cadeira e dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Jesus não oferece nada a Mateus. Quando Jesus fala: Mateus, siga-me, ele não faz nenhuma proposta a Mateus. Ele não fala: vou te dar casa, eu vou te dar apartamento, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar luxo, eu vou realizar os seus sonhos. Jesus não faz nenhuma promessa para Mateus. Sabe por quê? Porque Jesus queria que Mateus o seguisse, não pelo princípio da barganha, mas pelo prazer de caminhar com ele. E esse tem que ser o nosso coração, igreja. Nós devemos seguir a Jesus pelo princípio da barganha, por aquilo que Ele tem a nos oferecer, porque Ele tem grandes coisas a nos oferecer. Ele tem transformação de vida, transformação da nossa família, Ele tem prosperidade para nós, mas o nosso coração não pode estar ligado a Ele pelo que Ele faz, mas pela presença dEle. Um discípulo caminha com Jesus não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é, por quem Ele representa na sua vida. E isso é interessante, porque o primeiro milagre que Jesus fez, registrado na Bíblia, foi a transformação da água em vinho em um casamento. Agora, a Bíblia vai dizer que Jesus estava ali com alguns discípulos. Ou seja, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, mas ele já tinha discípulos. E quando você segue a Jesus, mesmo sem ver os milagres, quando você segue a Jesus, não por aquilo que Ele faz, você é conduzido para o lugar da provisão. Aqueles discípulos que seguiam a Jesus, mesmo sem Jesus ter feito nenhum milagre, foram levados, conduzidos para o lugar da provisão, do extraordinário. Jesus estava ali no casamento, não tinha feito nenhum milagre ainda, mas ele já tinha discípulos. E a pergunta que fica para nós é: por que seguimos a Jesus? Por que servimos a Jesus? Servimos a Ele pelo que Ele faz? Servimos a Ele quando as circunstâncias são favoráveis? Ou servimos a Ele por quem Ele é? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Quantos podem dizer glória a Deus? Terceiro ponto interessante. Jesus, ele viu potencial por trás da má reputação de Mateus. Jesus chamou Mateus não pelo que ele era,
mas por aquilo que poderia fazer dele. Sabe por quê, irmãos? Jesus não escolhe com base na reputação, ele escolhe com base no propósito da redenção eterna. Jesus não procura os melhores aos olhos humanos, ele transforma os disponíveis. Ele transforma os disponíveis. Eu já contei essa história para vocês, eu gosto sempre de me colocar como testemunho. A gente que normalmente prega, a gente nem sempre se coloca como testemunho, né? Mas, quando eu me converti, irmãos, era humanamente impossível eu estar pregando como estou pregando hoje. Humanamente impossível. Sabe por quê? Porque a minha fala era péssima, eu era gago, tímido, medroso. Falar em público era um terror para mim. Só que, da mesma forma que Jesus, ele capacitou não os melhores, ele capacitou os disponíveis, assim aconteceu na minha vida. Eu não era o melhor, e nem sou o melhor. Mas dia após dia, eu digo para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, transforma-me, para que eu continue te servindo, te adorando, te amando, e sendo luz do mundo, e sendo sal dessa terra. E é assim que acontece com cada um de nós, irmãos. Você não precisa ser o melhor para servir ao Senhor, você precisa estar disponível. Quantos podem dizer glória a Deus? O reino de Deus não é composto dos melhores. O reino de Deus é composto de pessoas disponíveis que foram transformadas para a glória dele. Amém? Deus não precisa do seu dom, ele precisa da sua obediência. Deus não precisa dos seus talentos, ele precisa da sua entrega, porque não adianta ter dom e talento se você não está disposto a entregar no altar. Quantos podem dizer glória a Deus? É isso que o Senhor busca em nós. Ele busca em nós, antes de dons e talentos, ele busca em nós o caráter. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido o que retém a unção de Deus, o que retém o poder de Deus em nossas vidas, não são dons e talentos, é o nosso caráter. Uma alma cheia de buracos, em virtude de um caráter falho, faz com que a unção de Deus, o poder de Deus não permaneça em nós. Mais do que dons, mais do que talentos, o Senhor busca em nós um caráter segundo a vontade do Pai. Então ouça, Jesus ele viu o potencial em Mateus. Por trás daquela má reputação, Jesus via potencial. Importa a gente pensar, igreja, que Mateus, ele foi o autor do Evangelho de Mateus. O que Jesus faz? Jesus, ele redireciona uma mentalidade distorcida, porque Mateus, ele era uma pessoa organizada, lidava bem com números, com registros. Para ele ser um coletor de impostos, para ele ser um publicano, essa era uma característica importante. Ele tinha que ser organizado. Uma pessoa que registra tudo, que anota tudo, que tem tudo sob controle. O que Jesus faz? Ele redireciona toda a mentalidade de Mateus, que servia ao Império Romano, para o reino dos céus. Se você vai ler o Evangelho de Mateus, é o Evangelho que é mais sistematizado dos Evangelhos. É o Evangelho mais organizado de todos. Mateus é o discípulo que mais cita o Antigo Testamento, porque o objetivo de Mateus, ao escrever esse Evangelho, inspirado por Deus, foi revelar Jesus como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Revelar Jesus como o Rei dos Judeus. Então ele faz um apanhado do Antigo Testamento, trazendo para a realidade atual tudo aquilo que falava sobre Jesus, apontando para Jesus como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis. É um evangelho extremamente sistematizado, organizado. Irmãos, ouça o que eu vou te falar. Deus, ele não desperdiça a sua história, as suas capacidades, quando você entrega tudo a ele no altar. Tudo isso vai ser para a honra dele, para a glória dele. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga assim: Jesus
não procura os melhores aos olhos humanos, mas ele transforma os disponíveis. Mateus, enquanto publicano, ele era alfabetizado em várias línguas, detalhista, e todas essas habilidades que um dia serviram ao Império Romano, agora estavam servindo a Deus, ao reino de Deus. Eu fico pensando, irmãos, o quinto ponto dessa breve biografia de Mateus. Quando Jesus ele escolhe Mateus, ali no corpo apostólico, né, que aqueles discípulos se tornaram apóstolos futuramente, ali aqueles discípulos eram o quê? Judeus. Pedro ele era um judeu pescador. Pedro ele tinha uma empresa. Às vezes a gente olha para Pedro e acha que Pedro era um pescadorzinho. Não, Pedro ele tinha uma empresa. Ele era um pescador famoso, ele era um pescador conhecido na região. Tinha uma empresa, tinha uma sociedade juntamente com João. E eu fico imaginando Mateus, que outrora, exercendo a autoridade dada pelo Império Romano, cobrava Pedro seus impostos, agora tendo que lidar com Pedro no discipulado. Já pensou, pastor Elton? Que discipulado era esse, gente? Mateus, aquele que cobrava os discípulos, cobrava impostos dos discípulos. É bem provável, irmãos, que os discípulos tinham um sério problema com Mateus. O fato de Mateus estar ali, naquele grupo de discipulado, já trazia crise. Olha lá quem está lá, ó, extorquiu a gente semana passada. Agora está aí querendo dar uma de crente. Querendo dar uma de bonzinho. Sabe o que Jesus estava ensinando? Que é uma lição implícita. Jesus estava ensinando para os discípulos o seguinte: para caminhar comigo tem que aprender a perdoar. Para caminhar comigo tem que aprender a perdoar. A primeira lição: quer ser meu discípulo? Vem cá, aqui tem coletor de imposto. Aqui tem um cara que era impulsivo, que de repente falou um monte de besteira para você, que Pedro ele era difícil. Aqui tem aqui o Zelote aqui, ó, cara agressivo, que brigava com todo mundo, que pensava que a revolução que Deus ia fazer é uma revolução armada. Para caminhar comigo tem que aprender a perdoar. Irmãos, quem não aprende a perdoar não consegue caminhar com Jesus. Quem não aprende a perdoar as ofensas, quem não aprende a perdoar as críticas, quem não aprende a perdoar coisas que muitas vezes as pessoas fazem conosco e que nos machucam, não consegue caminhar com Jesus. Agora, qual é a maturidade que nós temos sempre que lembrar? Mais importante do que você perdoar é não se sentir ofendido. Diga assim: mais importante que perdoar é não se sentir ofendido. Esse é o nível de maturidade que o Senhor requer de nós. Porque perdão, irmãos, é importante, mas perdão é remédio para quem foi ofendido. Mais importante do que você perdoar é você ter maturidade em Deus, para que ninguém toque nas suas emoções, para que ninguém toque na sua alma. Porque se alguém te ofende, você de certa forma está dando autoridade para aquela pessoa, para entrar no seu interior e bagunçar o seu interior, a sua existência interior. Você está dando liberdade para essa pessoa te tocar. São pontas soltas que muitas vezes nós deixamos em nossa alma e a gente permite com que as pessoas nos machuquem, nos ofenda. Irmãos, mais importante do que você perdoar é você ter maturidade para que ninguém te ofenda. É um desafio? É um desafio. Mas esse é o nível de maturidade. É um modo elevado de maturidade. Diga assim: mais importante que perdoar é não se sentir ofendido. Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Pai, nessa manhã eu te peço, me ajuda a crescer em maturidade. Eu te peço que a minha alma, que as minhas emoções estejam guardadas e protegidas
pelo teu Santo Espírito. E eu declaro, nenhum mal vai tocar o meu interior. Nenhum mal vai tocar as minhas emoções. Eu declaro que eu morri para o mundo e eu estou vivo para o Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor bem forte, amém? Para caminhar com Jesus, temos que aprender a perdoar. Eu quero finalizar essa mensagem. Versículo 9. Olha que interessante. Vamos ficar só aqui hoje. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Irmãos, eu fui estudar essa palavra siga-me no grego. E a palavra siga-me no grego tem uma conotação muito especial. Não é um mero siga-me. Não é um siga-me comum. A palavra siga-me no grego tem uma conotação profunda. Vou explicar para vocês. Vem cá, Cleito, para ver se você está aqui. Tem tempo que eu não faço um teatro na pregação, né? O que é siga-me no grego? Eu vou pisar, cada passo que você der, você vai seguir meu passo. Vai pisar exatamente onde eu estou pisando. Tá bom? Vamos lá, hein? Eu sou Jesus, você é Mateus. Estou voando hoje, gente. Vai. Tá bem, Mateus tá bom. Amém. Vamos lá, hein? Olha só, siga-me. O que é o siga-me no grego? Cada passo que Jesus dá, o discípulo deve pisar no mesmo lugar. Vem. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você pisar onde eu piso, você vai ser um vencedor. Se você pisar onde eu piso, o reino de Deus vai estar sobre a sua vida sempre. Se você pisar onde eu piso, o inimigo pode vir contra você, mas você vai ser o mais que vencedor. Se você pisar onde eu piso, o inimigo pode se levantar, mas o céu vai te guardar. Se você pisar onde eu piso, nenhum mal prevalecerá na sua vida. Se você pisar onde eu piso, você vai cumprir o propósito que o Pai tem para a sua vida. Amém? Isso que significa no grego, siga-me. É o discípulo pisar onde Jesus pisa. Irmãos, quando você pisa onde Jesus pisa, você avança, você cresce, você cumpre o propósito de Deus. O problema é que muitas vezes, enquanto discípulos, queremos seguir o nosso próprio caminho, fazer o que dá na nossa telha. Seguimos as nossas emoções, ao invés de seguir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor estabelece para as nossas vidas. Todos nós aqui, irmãos, vivemos desafios. Todos nós aqui vivemos situações adversas. Mas o chamado que o Senhor tem para nós é: pise onde Jesus pisou. Siga Jesus. Onde Ele pisou, tem bênção para você. Onde Ele pisou, tem autoridade para você. Onde Ele pisou, tem unção de Deus para você. Onde Ele pisou, essa é a sua jornada. Quantos podem dizer glória a Deus? É isso que Jesus está falando com Mateus: siga-me, pise onde eu piso, e nenhum mal tocará na sua vida, nenhum mal prevalecerá na sua história. Quantos podem dizer glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus.